Eu queria trazer uma palavra bem simples para vocês hoje. E aí eu comecei a trabalhar em cima da palavra. E acabei complicando um pouco a palavra. Não ficou tão simples não. Mas a graça de Deus vai nos ajudar aqui. O tema é aprendendo a ver. Eu quero ler com você 2 Coríntios 4:18, que diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, não naquilo que se vê. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que você vê. Você não deve prestar atenção, considerar, achar que aquilo que você vê é o importante. Mas você deve sim fixar os olhos naquilo que você não vê. O que você não vê é o que é importante, relevante. Pois o que se vê é temporal, é transitório. Mas o que não se vê, isso é eterno. Aleluia. Vamos pensar um pouquinho. Nós não podemos nos esquecer que essa carta foi escrita para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade da Grécia. É uma igreja muito importante naqueles dias. Uma cidade muito importante naqueles dias. E os gregos, eles são os pais, são os donos da filosofia, da razão, da lógica e de alguns outros conhecimentos humanos. Agora vem o apóstolo Paulo, escreve uma carta para eles e diz o seguinte: olha pessoal, vocês precisam fixar os olhos não naquilo que você vê, mas naquilo que você não vê. Filosoficamente, eu acho que eles disseram: legal, mas o que significa isso? Como que eu vou prestar atenção, fixar os meus olhos, focar a minha atenção naquilo que eu não vejo? Se eu não vejo, como que eu vou fixar os olhos? Eu vejo que Paulo estava dizendo para eles: antes de vocês entenderem isso, vocês precisam entender o seguinte, que nós vivemos em duas dimensões simultaneamente. A dimensão material, terrena, e a dimensão celestial, espiritual. Paulo está dizendo: as coisas que acontecem conosco não são obras do acaso, não são coisas fortuitas. Aconteceu. Não. Existe uma verdade espiritual, e esta verdade espiritual, na verdade, é que comanda o material. É que determina os acontecimentos materiais. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu quero transmitir a vocês uma riqueza gloriosa, que é ensinar vocês a enxergarem, a verem as coisas que não se veem. Queridos, nós sabemos que o sentido da visão, audição, a visão, é um sentido muito importante no mundo material. Mas no reino espiritual, no mundo espiritual, a visão também é muito importante. Nós não podemos ser pessoas cegos espiritualmente falando. Nós precisamos aprender a enxergar, discernir espiritualmente as coisas. A diferença essencial entre o que se vê e o que não se vê é uma: tudo o que não vemos é eterno. Tudo o que nós vemos é passageiro. Tudo que você não vê é eterno. Tudo que você enxerga é transitório, tem prazo de validade. Eu me lembro quando eu tive a oportunidade, o privilégio de comprar o meu primeiro carro 0 quilômetro. Era um Fiat 0 quilômetro, bem bonito, bem legal. Na época, a empresa que eu trabalhava, ela nos ajudava a comprar o carro. E eu me lembro que eu mostrei o meu carro para o meu pai. Pai, olha aqui, consegui comprar um carro, 0 quilômetro, olha que bênção, olha que Deus grandioso, olha que maravilhoso. Ele veio e se alegrou comigo, disse: filho, parabéns. Eu me lembro como se fosse hoje.
Meu pai não dirigia, ele nunca dirigiu, nunca teve carro. Ele abriu a porta do carro, colocou a mão assim, olhou para dentro e disse: puxa, que bonito. Olhou para mim e disse: filho, não se esqueça de uma coisa, isso é passageiro. Isso acaba. Isso tem prazo de validade. Não coloque o seu coração nessas coisas. Interessante, né? E na época eu falei assim: puxa vida, acho que o papai não gostou desse carro, né? Mas existia ali sabedoria, em outras palavras, eu não sei se, talvez ele nem quisesse dizer assim, ele estava dizendo: fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê é temporal, aquilo que você não vê é eterno. Sabe quando você precisa entender estas questões e tomar decisões nessa direção? Quantas pessoas deveriam, por exemplo, estar aqui hoje, na igreja, na casa de Deus, louvando, adorando, servindo, tendo comunhão uns com os outros? Quantas pessoas deveriam estar aqui conosco hoje, nesse horário? Mas elas não enxergam essa importância, elas não vê. Elas simplesmente não vê essa importância. Muitos não vêm à igreja por uma razão: eu estou muito cansado e esse domingo então eu fiquei em casa para descansar. Vou ver pela internet e aí eu vou descansar. A pergunta é: por que você está cansado, meu irmão, minha irmã? Não, porque eu dediquei tanto tempo, trabalhei tanto essa semana e aí eu estou cansado. Então você dedicou tanto tempo nas coisas temporais, gastou tanta energia e agora você se cansou. E por estar cansado você não pode focar nas coisas espirituais. E essa semana agora você vai fazer: eu vou pegar a energia do meu descanso e vou gastar tudo novamente naquilo que é temporal. E aí você precisa marginalizar, colocar de lado aquilo que é de Deus e descansar para ter mais disposição para gastar energia de novo naquilo que é passageiro. E às vezes nós não enxergamos a importância de vir à casa de Deus celebrar, dar um abraço no irmão e entender a importância do corpo, da coletividade. Não enxergamos. Enxergamos o que vemos e não enxergamos aquilo que não vemos. Por isso a palavra de Deus nos ensina: devemos fixar os olhos, colocar mais atenção nas coisas que não vemos e menor quantidade de energia e atenção nas coisas que vemos. Ouça esse pensamento aqui: o que não vemos é o que produz o que vemos. O que não vemos produz o que não vemos. O que vemos não produz o que não vemos. Deus pode e quer nos dar tudo o que é material. O que é material não pode nos dar o que é espiritual. O espiritual produz o material não produz o espiritual. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se eu buscar as outras coisas, o reino de Deus não me será acrescentado. Existe uma verdade estabelecida aqui. Precisamos lembrar-nos que somos pessoas espirituais e que habitamos num corpo material. Mas nós temos vivido tão mergulhado nas coisas materiais, nas coisas que vemos, e que nós não mais nos atinamos que somos seres espirituais. Nós precisamos aprender a existir a partir do espiritual e depois do material, e não do material para depois do espiritual. Olha esse pensamento aqui: o que vemos influencia o que pensamos. Você vê algo, isso vai influenciar o seu pensamento. O que você pensa vai influenciar o que você sente. O que você sente vai influenciar o que é que você vai falar. Aquilo que você fala vai influenciar diretamente aquilo que você crê.
Aquilo que você crê influencia os teus resultados. De novo. Aquilo que olhamos, vemos, influencia os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos influenciam os sentimentos. Se você está esperando, por exemplo, uma notícia muito boa, e eu lhe dou essa notícia boa agora, isso influencia os seus sentimentos. Você vai se sentir alegre. Uau! Por quê? Porque você ouviu, você viu algo, você ouviu, isso que você ouviu vai influenciar os seus sentimentos. E por influenciar os seus sentimentos, você já vai pegar o telefone e vai ligar para alguém. Fulano, eu tenho uma notícia para você. Olha, o seu sentimento influencia o que você fala. E aquilo que você fala influencia o que você crê. E aquilo que nós cremos é o que de fato influencia os nossos resultados. Eu e você, ouça isso por gentileza, eu e você somos resultados daquilo que cremos. Se você crer errado, o resultado é errado. Se você crer certo, o resultado é maravilhoso. Posso ouvir um amém? O que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, está nos ensinando é que nós somos pessoas espirituais. Por isso o espiritual deve vir primeiro sobre o material e não o contrário. Por isso nós cremos e depois vemos. Nós não vemos para depois crer. Eu creio e aí eu vejo. Diga assim por gentileza, se você sentir liberdade. Eu creio, por isso eu vejo. Mais uma vez você que ainda não disse, diga assim, eu creio, por isso eu vejo. Queridos, quando nós passamos por algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, e é interessante que existem lutas que você vence aqui na terra e outras não. E não me pergunte por quê, porque eu não sei. Existem lutas que a gente entra, enfrenta e vence. Outras não. Outras não. Não sabemos por quê. Sabemos que espiritualmente nós somos mais que vencedores. Sabemos que espiritualmente eu e você jamais seremos vencidos. Mas humanamente às vezes nós perdemos coisas que a gente não espera perder. Então nós vivemos as duas dimensões, a material e a espiritual. E o que eu quero transmitir para você é que quanto mais robustecidos, fortes, alicerçados formos no espiritual, maiores resultados teremos no material. Essa dimensão que nós precisamos perceber. Passamos por lutas, problemas familiares e muitas vezes nós não falamos sobre a solução do problema. Nós falamos sobre o problema, discutimos sobre o problema. Muitas vezes, nem sequer citamos textos bíblicos quando nós falamos sobre um problema. Dizemos o que alguém disse, sobre esse problema alguém disse isso, a internet diz isso, o governo diz isso, o meu sogro disse isso, alguém disse isso. Mas essas informações, o que alguém disse sobre o problema que eu estou passando, começam a tomar conta da minha mente, ao ponto de eu enxergar somente o problema. Por isso as coisas que se veem têm afetado o nosso ser, a nossa existência tão fortemente. Porque o que eu vejo, é o que eu falo, é o que eu argumento, é o que eu debato, e eu não paro para olhar o que não vejo, ou seja, o que a palavra de Deus diz sobre aquela situação. As coisas que não se veem, não nos influenciam, porque nós não as consideramos, não gastamos tempo com elas. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12 diz assim: finalmente, depois de tudo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se em quem? Eu achava que era no dólar. Eu achava que era na minha faculdade, na minha pós-graduação. Não, eu achava que eu deveria me fortalecer, me energizar, me robustecer em ideologias, em filosofias, no que o governo vai fazer no próximo semestre. É nisso que eu me fortaleço? A palavra de Deus diz, finalmente fortaleçam-se no e no seu forte poder.
vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem é que arma cilada contra a minha vida e contra a sua vida? Quem é que arma cilada contra nós? Quem é que arma cilada contra nós? Eu achava que era o meu chefe, achava que era o meu patrão, achava que foi o meu irmão na igreja que armou uma cilada. Eu achava... Quem é que arma cilada? Está bem definido isso? Está bem claro isso? Olha o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra... Não é possível. Se eu estou aqui na terra, se Deus me deu 2 olhos lindos, agora Ele diz que eu não tenho que lutar contra seres humanos? Eu vou lutar então contra o quê? Contra seres espirituais? Mas eu não enxergo seres espirituais. Como é que eu vou lutar contra eles? Mas nós devemos fixar os olhos naquilo que não vemos. De novo o texto, por gentileza. Pois a nossa luta não é contra o João, a Maria, o Antônio, o sogro, a sogra, o amigo, o patrão, o sócio. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É ali que nós devemos batalhar e lutar. Essa é a instrução bíblica. Quando alguém se levanta contra você com calúnias, maledicências, injúrias, enfim, você tem a opção de lutar contra essa pessoa, ou seja, lutar contra o que você está vendo, ou lutar contra o que você não está vendo. Lutar contra os demônios que estão agindo contra a sua vida através dessas pessoas. Devemos aprender a resistir àquele espírito de intriga, de fofoca, de maledicência, de traição, de mentira. Você deve chegar e dizer assim, olha, espírito de maledicência, espírito de fofoca, espírito de intriga, espírito de ódio, eu me levanto contra você, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro, eu te ato nesta hora, e eu te ordeno, saia dessa vida agora, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí você vai ver como as coisas mudam. Não adianta, minha irmã, você querer usar 1000 estratégias para mudar o seu marido. Sabe qual é o caminho mais curto entre você e seu esposo, minha irmã? Sabe qual que é? Deus. Sabe qual é o caminho mais curto, meu irmão, entre você e o coração da sua esposa? Não é o cartão de crédito, é Deus. É Deus. Ficamos argumentando, arguindo, e o Facebook disse isso, você escreve isso, diz isso, e fica, sabe, como se fosse não sei o que, se degradando. Saia dali, amarra aquilo, manda aquele demônio embora, em nome de Jesus. Desfrute da vitória. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, está escrito na palavra de Deus. Queridos, aprenda isso. Quando você vence no mundo espiritual, você colhe os resultados no mundo material. Tem fulano naquela empresa, ele precisa assinar esse contrato, mas ele não gosta de mim, ele está falando mal de mim, agora eu não sei o que eu faço, e agora, espírito imundo, eu te amarro, eu te ato nessa vida agora. Você está proibido de se opor a esse contrato, a esse negócio, a essa compra, essa venda. Nesta hora eu te orando, saia desse negócio, em nome de Jesus. Meia hora depois a pessoa liga, escuta, vim aqui assinar o contrato, eu não sei porque está tão parado. Você vai ver o que acontece. Queridos, nós conquistamos no mundo espiritual primeiro, e depois os resultados vêm no mundo material. Por isso nós fixamos os olhos naquilo que não vemos. É assim que funciona.
Fizemos tantos cursos, tantos treinamentos, tantas estratégias, você já está cansado de técnicas e regras e nada funciona. Claro, porque o que está amarrando e emperrando a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, os seus sonhos, os seus estudos, é o mundo espiritual que está aprisionando você. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Por isso que quando a gente faz vigília de oração, venha. Vamos lutar juntos como igreja. Venha participar. Vamos orar. Vamos guerrear. Eu quero dar um exemplo para você que é simplesmente maravilhoso. 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. Duas nações, Israel e Síria. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, o rei da Síria diz: montarei o meu acampamento em tal lugar. Ele estava dizendo o seguinte: vamos montar uma emboscada contra o exército, contra um batalhão de soldados de Israel. Vamos combatê-los em tal lugar. Vamos montar uma emboscada, vamos montar aqui uma cilada. Ok, tudo certo, vamos lá e preparado. Olha o que está escrito no versículo seguinte. Mas o homem de Deus, quem? Irmãos, diga assim: eu sou um homem de Deus. E nem convenceu, nem você mesmo. Para o diabo ser convencido, diga assim: eu sou um homem de Deus. Irmãs, diga assim: eu sou uma mulher de Deus. Todos juntos agora, diga assim: nós somos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel dizendo o seguinte: evite passar por tal lugar, pois os arameus, os sírios, estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Eles não passavam por lá, não iam por lá. Isso enfureceu o rei da Síria. Eu estou aqui fazendo estratégias, vamos guerrear contra o nosso inimigo Israel, e eu não estou conseguindo. As nossas ciladas, as nossas emboscadas não funcionam. Ele simplesmente ficou enfurecido. Olha o que está escrito ali. Que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quem é o traidor que quando a gente faz reunião aqui, já faz fofoca, já manda e-mail, já coloca foto no Facebook, já anuncia onde que a gente vai fazer, o que vai fazer? O rei da Síria falou assim: só tem um espião no nosso meio, porque tudo que a gente planeja aqui, tudo que a gente programa aqui, pronto, o rei de Israel fica sabendo e a gente não consegue vencê-lo. Eu quero cortar a cabeça desse espião. Olha o que está escrito ali. Respondeu um dos conselheiros do rei da Síria: nenhum de nós, majestade. É Eliseu. Eliseu. É um profeta que está lá em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas lá no teu quarto, lá no teu secreto. O rei da Síria disse: mas existe isso? Existe alguém que Deus mostra, que Deus fala, que Deus revela? Existe isso? Existe. Então se eu cochichar com a minha esposa, esse tal de Eliseu sabe o que eu estou cochichando? Sabe. Depois não adianta vir falar assim: eu não falei. Não adianta. Olha o próximo versículo. Ordenou o rei da Síria: descubra onde Eliseu está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta Eliseu estava na cidade de Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. É uma cidade pequenininha, cercaram a cidade de Dotã. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, diga comigo, viu
que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Ele viu, ele pensou, gerou um sentimento dentro dele, e ele exclamou uma exclamação de desespero, de abatimento, de não tem jeito. Não tem jeito. Olha o que está escrito no próximo versículo. O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo. Diga comigo assim: eu não tenho medo. Mais forte: eu não tenho medo. O profeta Eliseu disse para o rapaz, para o seu discípulo: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Hã? Agora que o rapaz ficou com medo. O meu pastor, o meu líder está dizendo que maior é o número de seres angelicais, de seres espirituais que estão comigo, do que esses soldados que estão ali com seus cavalos, com as suas flechas, com seus arcos, com as suas espadas, com seus escudos. Não tem medo. Eliseu, para com isso. Caia na real. Põe o pé no chão. Não tenha medo. Maior são aqueles da parte de Deus que estão conosco do que estão com os poderes das trevas. Olha o próximo versículo. Eliseu orou e disse: Senhor Deus, abra os olhos. Abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, cheias de carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós fixamos os olhos daquilo que não vemos, porque aquilo que nós vemos tem prazo de validade, é transitório, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Queridos, vocês percebem que tudo ali está no ver, que influencia os nossos sentimentos e que influencia o que nós falamos. O rapaz, ele ficou perplexo, dizendo o seguinte: meu Deus, anjos, cavalos de fogo, carruagens de fogo, soldados de fogo ao nosso redor. Coitado desses soldados sírios, eles não têm chance nenhuma contra nós. Repita comigo, por gentileza: Senhor meu Deus, abra os meus olhos para que eu veja que maior é o teu poder que atua a meu favor do que o poder que atua contra mim. Maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo. Por isso eu falo palavras de abundância e não de falta, palavras de saúde e não de tristeza, palavras de bênção e não de maldição, porque na declaração da minha boca existe um milagre. Aleluia, 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 aleluia. Primeira João 4,4 diz assim: filhinhos. Quem aqui é filho de Deus? Então esse escrito é para você. Filhinhos, vocês são de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus. Meu Pai, que coisa tremenda. E por sermos de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meu Pai, aprendendo a ver como Jesus vê. Segundo pensamento, 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos por fé. Como é que nós vivemos? Como é que nós vivemos? Se você tentar viver sem fé, você vive? Sem fé nós não vivemos.
nós morremos. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. É assim que os filhos de Deus vivem. Você recebe a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você mistura fé na palavra, você vê o cumprimento da palavra de Deus, você declara a palavra de Deus em seguida, depois você agradece. Abraão recebe a palavra, aí olha para as estrelas e diz: assim será a minha descendência. Ele mistura fé, ele muda o nome dele de Abrão para Abraão, pai de multidões. Eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões, eu sou pai de multidões. E dali a pouco ele começa a se ver com um monte de Jacozinho, um monte de Esaúzinho, um monte de ao lado dele. E aí ele diz: Deus, obrigado. A Bíblia diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Obrigado. Você está agradecendo pelo quê? Pelos meus filhos. Mas você não tem filho. Mas estou me agradecendo pelos filhos. Quem disse que a dimensão espiritual está sujeita ao tempo? Queridos, aquilo que Deus tem para você já existe na dimensão espiritual. Já está lá. Meu Deus. Como Jesus Cristo vê? Vamos ver esse exemplo de João 4,35. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo. O que ele disse? Abra os olhos, porque aquilo que você vê determina aquilo que você fala. Abra os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, nós dizemos o que vemos, Jesus diz o que Jesus vê. Jesus vê o mundo espiritual antes do material. Nós temos visto o mundo material antes do espiritual. O ensino aqui é: para dizermos o que Jesus diz, nós devemos ver o que Jesus vê. Para nós concordarmos com Jesus, nós precisamos ver como Jesus. Se você quiser, diga assim: se eu enxergar o que Jesus vê, eu direi o que Jesus diz. Aleluia. E se você disser o que Jesus diz, você terá os resultados que Jesus tem. Lembra que Jesus disse: vocês poderão fazer as obras que eu faço e farão maiores. Por isso, diga comigo assim: eu vejo o que Jesus vê. Por isso eu farei o que Jesus faz. Jesus está nos ensinando aqui a olharmos com os olhos naturais, mas não decidirmos com os nossos olhos naturais. Quando olhamos com os olhos naturais, nós podemos esperar somente os resultados naturais, os resultados materiais. Esperamos os resultados dos 4 meses para a colheita. Agora, quando nós olhamos com os olhos espirituais, já enxergamos os resultados espirituais além dos materiais. Nós não esperamos algum dia para os resultados. Nós nos apropriamos dos resultados agora, já, nesse instante. Colheita aqui fala de resultados. Jesus está dizendo: por que esperar os resultados? Veja com os olhos espirituais e lambano, se aproprie dos resultados agora, já. Veja, pensa, sinta, declare, glorifique pelos resultados já. Vocês me permitem? Vocês me dão a permissão de eu fazer uma aplicação deste tema, desse assunto sobre finanças? Vocês me permitem? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre essa questão de resultados também nas finanças. Existem resultados espirituais, revelação da palavra, maturidade, crescimento, alegria no espírito, júbilo no espírito. Existem resultados na família, unidade, amor, carinho, crescimento. Existem resultados intelectuais nos estudos, nas pesquisas. Existem resultados estratégicos dos negócios. Existem resultados de relacionamentos. E existem também resultados financeiros, materiais. Ele é apenas um dentre tantos resultados.
Lucas capítulo 21, versículo 1 diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições no gasofilácio, nas caixas de ofertas lá na igreja. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. Aquilo que você vê afeta aquilo que você fala. Ele viu e disse. Jesus viu e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando nós estávamos construindo esse templo, eu tive uma experiência que me deixou chocado. Uma irmã da nossa igreja, viúva, ela fazia uns trabalhos manuais, mas tinha que fazer assim, produzir muito para ganhar R$100. E se ela trabalhasse 10, 12 horas por dia, na semana talvez ela conseguisse ganhar R$100. E essa irmã, ela vem com um envelopinho, diz assim para mim: Pio, essa semana eu dediquei a semana toda fazendo os meus trabalhos manuais, porque eu quero ajudar na construção do templo. Eu conheço a irmã, eu sei quem ela é. Eu falei: irmã, muito obrigado pelo seu carinho, irmã, muito obrigado pela sua dedicação. Mas irmã, não precisa, irmã, olha, fique com essa oferta. Ela olhou para mim e disse assim: Pio, você não tem esse direito. Falei: que direito? De me impedir de ser colaboradora nos projetos de Deus sobre a terra. Eu parei. Você não tem o direito de me impedir de semear. Você não tem o direito de me impedir de ser abençoada. Aquilo mexeu tanto comigo que eu escrevi um livretinho: Essa Viúva Pobre. Talvez tenha ainda na livraria o livreto. Esta Viúva Pobre. Mexeu tanto comigo que à noite eu acordei e Deus ministrou meu coração. Ele disse o seguinte: se o meu filho, ali no gasofilácio, ele recebeu as ofertas da viúva pobre, por que você não quer receber? Por que você não quer receber? Olha, interessante. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas ofertas. Jesus olhou e viu. Ele viu também uma viúva. Eu quero que vocês levem essa verdade para casa hoje. Quando diz que ele viu uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre, Jesus não somente viu, mas Jesus também contou a oferta dela. Ele contou. Ele esticou o olho e disse: 1, 2 moedas. Ele se interessou e contou a oferta dela. Pergunta para mim: por quê? Porque ele queria saber quanto é que eu vou recompensá-la. Qual é o tamanho da colheita dessa mulher? Veja comigo, veja comigo. Ele comparou o que os outros... Se estivesse falando com os jovens aqui, eu diria o seguinte: rapaziada, isso é uma loucura, é uma doideira. Jesus, ele tem 3 anos para fazer o ministério. Ele gasta uma manhã desse tempo tão escasso para ficar recebendo ofertas. Será que isso é importante? Será que isso é importante? Ele não só ficou ali, mas ele ficou olhando as pessoas que estavam ofertando. Esse ofertou isso, essa viúva, 2 moedas, ok. E ele inclusive comparou ela com os demais. Ele comparou.
Olha que coisa impressionante. Ele comparou porque é Ele quem vai dar a recompensa da colheita das nossas semeaduras. É Jesus quem prepara a quantidade que vamos colher. Meu Deus! Olha o que está escrito em 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, não se esqueça, lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Do quê? Aquele que semeia pouco também colhe pouco, aquele que semeia muito colhe muito. A grande questão é, o que é semear muito e o que é semear pouco? Se Jesus diz que aquela viúva colocou 2 moedas e ela semeou mais que todos eles, então para Jesus ela vai colher muito mais do que todos eles. O que significa semear pouco? O que significa semear muito? Pergunta para mim o quê? Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos retomar desse ponto. Não, estou brincando, brincadeira. Queridos, olha isso aqui. Olha como Deus vai mostrando as coisas para a gente. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. No mundo natural é assim. Se eu tenho lá 1 tonelada de semente de milhos e semeio 1 tonelada, eu sei que eu vou colher X toneladas. Só que no mundo espiritual não é assim. Se algum pastor chegar para você e disser assim, olha, se você ofertar 10 mil, 50 mil, 100 mil, você vai colher mais do que aquele pobrezinho esfarrapado que ofertou 10 reais. Mentira, isso não existe no mundo espiritual. Não é assim que funciona lá. Vamos aos mistérios aqui. Quando Jesus vê aquela viúva ofertar 2 moedas pequenas, ele fala, e ele não considera que ela era uma viúva pobre. Ele considera o quanto ela irá colher. Porque ele diz, ela semeou mais do que todos os demais. Por que ela semeou mais do que todos os demais? Porque existem 2 tipos de semeaduras que eu e você fazemos. 2 tipos. O primeiro, quando nós separamos para o nosso sustento, cobrir a minha despesa, e aí tem um saldo. Parte desse saldo, então, eu vou ofertar, eu vou semear. É uma semeadura. Foi o que os ricos fizeram. Existe um segundo tipo de semeadura. Você tem os seus recursos financeiros e parte do seu sustento você semeia. Isto é semear mais. Isto é colher mais. Deixa eu repetir. Existem 2 maneiras de nós semearmos. 2 maneiras. Eu aqui recebo o meu salário, recebo aqui o meu prolabore, os meus dividendos. Ok, a minha despesa tanto, está aqui, ainda sobrou um valor? Sobrou. Ok. Desse valor que sobrou, eu pego parte disso e semeio, oferto. Ok. Haverá colheita? Haverá colheita. Mas a Bíblia diz que isso não é semear abundantemente. O que é semear abundantemente? Semear abundantemente não é quantidade, é quando eu pego parte daquilo que é para o meu próprio sustento e mesmo assim eu semeio. Olha o que Jesus diz. Olha que texto tremendo, que texto impressionante. Texto. Todos estes deram, versículo 21:4, Lucas 21:4. Todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua necessidade, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Por isso ele diz, ela semeou mais do que todos. Queridos, aprendendo a ver como Jesus vê. Jesus disse o que ele tinha visto. Precisamos fixar os olhos naquilo que nós não vemos. Para que as coisas aconteçam, nós devemos ver o mundo espiritual antes do mundo material. E depois veremos os resultados no mundo material. Jesus declarou que não devemos andar preocupados, por exemplo. Não andeis ansiosos, preocupados. E por que Jesus disse isso? Porque a preocupação ajuda o medo a tornar-se possível. Quando Jesus diz, não andem preocupados, não andem ansiosos por coisa alguma. Por que ele disse isso? Ele disse porque a preocupação ajuda o meu medo, a minha ansiedade a tornar-se possível. Vamos aprender
a ver as colheitas como Jesus vê. Não somente colheita material, mas todas as áreas, como eu disse. Quando a Bíblia fala sobre dízimos, por exemplo, a Bíblia fala de dízimos como relacionamento com Deus. O que é dizimar, Pio? É ter comunhão com Deus. A Bíblia fala que Abraão, o pai da fé, ele dizimou a um homem chamado Melquisedeque. Ele diz, Melquisedeque, Abraão considerou Melquisedeque maior do que ele, do que a si mesmo. E dizimou a Melquisedeque. Ou seja, esse texto está dizendo que quando Abraão dizima Melquisedeque, ele está dizendo assim, o maior que é Melquisedeque abençoa o menor. Dízimo é uma declaração, Deus, tudo que veio às minhas mãos porque o Senhor que é maior me deu o que eu tenho. Queridos, dízimo refere-se ao passado. Eu tenho um resultado e é esse resultado que eu dizimo. Oferta refere-se ao futuro. Ofertas são sementes. Você semeia para colher. Eu e você precisamos aprender a semear, a ofertar. Às vezes, você está na igreja, o pastor faz lá um apelo emocionante, emocional, tal. Você põe a mão no bolso, tem 50 reais, 100 reais, 10 reais, você pega e oferta. Se na quarta-feira, quinta-feira perguntar, você ofertou domingo na igreja? Eu ofertei quanto? Ah, não sei. Sabe quando você vai colher? Nunca. Nunca você vai colher. Nenhum agricultor semeia e joga lá desinteressado. Escuta, você fez a sua roça esse ano? Fiz. Quanto? Eu não sei, joguei a semente lá. Não, você precisa aprender a semear e ter expectativa de colheita. Anote num caderninho. Semeei tanto, Senhor. A tua palavra diz. Em cima da tua palavra, eu começo a ver a colheita que eu vou obter. Dízimo é aquilo que Ele fez, é o meu relacionamento com Ele, é a minha intimidade com Ele, é a minha gratidão. Deus, eu reconheço que o Senhor é maior e tudo que eu tenho veio do Senhor. Sementes, ofertas, você lança para um futuro. E você lança com critério, você lança com cuidado, você lança com interesse de colher. E quem é que semeia muito, Pio? Quem dá 10 mil reais, 100 mil reais, é aquele que semeou mais do que aquele que deu 50 reais? Não. Se aquele que deu 50 reais, parte daqueles 50 reais, é o próprio sustento da pessoa, isso é maior do que aquele que semeou 100 mil reais. É assim que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, veja isso. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vocês não devem dizer, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E diz, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Estamos ouvindo os economistas do Brasil, agora com uma possibilidade boa de crescimento, diminuição da inflação. Estamos inseridos nessa chamada crise brasileira, crise econômica, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas querendo comprar e não conseguem comprar, querem vender e não conseguem vender, tudo travado, tudo amarrado. Mas queridos, isto é o que os nossos olhos veem. Você liga a televisão, você vê. Isso influencia o teu pensamento, que influencia o teu sentimento, que influencia o que você fala. Eu quero dizer para você que os nossos economistas, eles não são os profetas de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que ao longo da história da humanidade, Deus fez milagres, Deus produziu resultados aonde não havia possibilidade alguma de resultados. O texto que nós lemos agora há pouco diz, filhinhos, vocês são de Deus.
Quem determina o meu dízimo, quem determina a minha semeadura é Deus e não a minha economia. Isso não determina, isso não influencia as minhas escolhas, as minhas decisões também neste campo. Ficamos tão inseguros, tão amedrontados, tão agitados. Você ouviu essa notícia? Você viu aquela notícia? Você viu aquela notícia? Mas o que a palavra de Deus diz? O que está escrito a nosso respeito? O que nós temos aprendido da palavra de Deus? Será que a gente consegue levantar os olhos e ver as coisas que não vemos? Ver os anjos, carruagens de fogo, soldados lutando a nosso favor? Você profissional liberal, você empresário, você consegue ver essa semana os céus se movendo a seu favor? Você que está procurando um trabalho, uma porta de emprego, você consegue ver o telefone seu tocar, e alguém dizer, escuta, vem aqui que eu quero entrevistar você? Você consegue ver isso? Esta, na verdade, é a nossa vida. Esta, na verdade, é a nossa realidade.